internet agora para ver se fica melhor. Vamos lá. Hoje muita chuva por aqui. A internet essa semana inteira tá daquele jeito. Deixa eu ver se o nosso convidado chega. Patrícia, olha quem tá aí. Patrícia, tudo bem, Patrícia? Minha amiga de MBA, boa noite. Sejam todos bem-vindos, gente. Hoje vamos falar sobre sucesso profissional além do visível, né? Tema bem diferente. O Leonardo, que é o nosso convidado, ele está chegando aqui e a gente vai se aprofundar mais sobre isso. Deixa eu ver quem mais está aqui. Entrou a Sabrina. Sabrina, de onde você fala, Sabrina? Boa noite, tudo bem? Vamos lá. Me confirme se vocês estão me vendo e me ouvindo, porque essa semana inteira eu fazendo live, insistindo, mas a internet não está colaborando nem um pouco. Entrou aqui o Leonardo, nosso convidado. Bem-vindo, Leonardo. Eu vou já te convidar aqui para entrar com a gente. Meninas, vocês que estão aí, aperta no coraçãozinho, convida mais pessoas para a nossa live. Tem um aviãozinho aí, vocês de vocês também, para a gente compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Hoje a gente definiu o conteúdo assim meio que em cima da hora, mas tem coisa legal por aí. Deixa eu ver o nosso amigo Paula Vitória. Uau! Vamos lá. Eu estava falando aqui, tomara que a internet... Estou no 4G, tomara que a internet colabore. Às vezes a 4G funciona melhor que o Wi-Fi. Exatamente. Bem-vindo, Leonardo. Boa noite. Boa noite, Ana Mari. Seja bem-vinda. Você está me ouvindo bem e me vendo, Leonardo? Consigo ouvir. Bacaninha. Legal, que bom. Eu estava falando aqui, vou repetir para os nossos amigos sobre o que a gente vai falar hoje. Né? Hoje vamos falar, nosso tema, né, principal é sucesso profissional além do visível, né? Que tema, uau, exótico. Bem exótico. Bem exótico. A gente escolheu assim de última hora, mas foi com todo carinho para vocês, gente. Deixa eu me apresentar, em seguida o Léo se apresenta e a gente vai para o conteúdo. Mas antes, como eu falei, vão apertando aí no coraçãozinho para o Instagram entregar esse conteúdo para mais pessoas, né? Para mais pessoas conhecer aí o nosso conteúdo e vir aqui bater um papo com a gente. Vocês que estão aí, podem, quando a gente for falando, podem ir mandando as dúvidas de vocês, vão interagindo para a gente bater um papo. O papo hoje aqui é entre eu, vocês e o Leonardo, não é isso, Léo? Então, para quem não me conhece, meu nome é Ivana Souza, eu sou especialista em gestão de pessoas e coach de carreira com propósito. E eu ajudo as pessoas, né, ajudo profissionais a potencializar seus resultados sem abrir mão do que elas amam, né? Se você for parar para observar, aí tem um monte de coisa que você ama. E é nisso que eu te ajudo, né? Nesse equilíbrio entre pessoal e profissional. E é por isso que eu trouxe o Leonardo hoje aqui nessa live para falar sobre esse sucesso, né, que a gente tanto busca e que às vezes a gente pensa que ele está aqui, está na nossa frente, se é tangível, se não é tangível, né, Léo? E hoje ele vai falar pra gente sobre esse sucesso além do visível, que eu confesso que até eu estou curiosa para saber onde é que está esse além do visível. Então, Léo, fica à vontade, pode se apresentar. Bem, eu sou Leonardo Almeida. Eu tive a alegria de fazer a formação de coaching junto com a Ivana em novembro de 2017. E a gente fez outubro e novembro de 2017. E nós fizemos uma amizade bacana, já trabalhamos em parceria em outros momentos, fazendo palestra presencial. E eu fiquei feliz hoje de manhã quando a Ivana me procurou para estar fazendo essa live com ela, falando sobre a questão do projeto que ela tem, Carreira com Propósito, falar sobre empreendedorismo e falar sobre essa questão de como lidar com a questão invisível para alcançar sucesso dentro da nossa carreira profissional. E daí ela falou sobre a questão do invisível, mas eu uso uma palavrinha que às vezes é um pouco polêmica, que é espiritualidade. Porque então, além do visível, né? Além do visível, né? Que além essa daquilo palavra... que a gente vê, o que vai além daquilo que a gente vê. Eu até fiz uma postagem ainda há pouco,
lá no meu feed do Instagram, onde eu comento a frase do Pequeno Príncipe, que ele conversando com a Uhum. raposa, ela diz que o essencial é invisível aos olhos. Eu acredito muito que também na nossa vida, aquilo que é essencial vai além do que a gente enxerga. Sim, Quando, por exemplo, a gente fala sobre a questão de sucesso, aí você estava falando ainda há pouco, Ivana, sobre a questão do sucesso tangível ou não tangível. sim, Quando a gente trabalha num processo de coaching, por exemplo, a gente chega com o cliente e pergunta qual é o objetivo que você quer alcançar? Ou seja, qual é o sucesso que você quer manifestar na sua vida? E sim. um dos primeiros passos é definir a meta. E uma das características da meta que pode ser alcançada é a meta SMART, uma meta inteligente. E uma das Isso. características da meta inteligente é ela ser tangível, algo que você pode mensurar. Para a gente saber como ter sucesso além daquilo que a gente enxerga, como é que a gente poderia definir o que é sucesso? Eu acredito que cada pessoa individualmente tem o seu conceito subjetivo do que seja sucesso. Mas esse sucesso ele tem de ser de alguma forma tangível. Você tem que alcançar esse sucesso de uma tal maneira que você se sinta satisfeito, porque você sabe que Sim. alcançou aquilo que você deseja, mas outras pessoas também precisam ver. Então seria, então você está me dizendo que é tangível e intangível ao mesmo tempo. É isso? Exatamente. Exatamente. Legal. Boa Aquilo, noite, tudo. Andressa. Perdão, é que eu estou Boa falando aqui noite. com a Andressa. Sim, sim. Vamos lá. Tudo aquilo que a gente quer alcançar, ele começa primeiro dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, e depois acontece do lado de fora de modo que as pessoas possam olhar e falar: puxa, olha, fulano de tal alcançou tal promoção na empresa, ou então ele conseguiu montar o próprio negócio, ou então ele conseguiu comprar a casa própria, ou carro. Muitas das vezes a gente fala sobre sucesso do ponto de vista material. A pessoa ficou rica, Isso. ela ficou mais próspera, ela está galgando novas posições, profissionalmente falando, mas tem o lado intangível, que é a felicidade, é a saúde, é a qualidade de vida. Como é que a gente pode mensurar a qualidade de vida? Como é que a gente pode mensurar felicidade? Ah, hoje eu estou 15 quilos mais feliz, ou então 20 mil litros mais feliz. Não tem como a gente mensurar o nosso estado emocional, as nossas emoções e a paz interior. Eu costumo dizer que espiritualidade é uma das formas que você tem para colocar em dia a sua paz interior. A espiritualidade é diferente de religiosidade. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou procurando saber se a pessoa é cristã, evangélica, católica, se é budista, se é muçulmano, se é judeu. Espiritualidade para mim é quando você se conecta com o todo. E você pode chamar isso de Sim. Deus, do universo, de energia positiva. É Isso aquilo faz que vai. mais sentido, né, para a pessoa. Exatamente. É aquilo que é invisível. Aquilo que para você enxergar você tem que fechar os olhos. Porque Sim, apenas olhando do ponto de vista material a gente não consegue avançar, alcançar tudo, por assim dizer. E, por exemplo, tudo que você quiser alcançar na vida, primeiro está aqui dentro de você. Se você isso. fecha os olhos e você consegue enxergar aonde você quer chegar, então você está lidando de uma forma ou de outra com a questão da espiritualidade. Está indo Sim. além do que os olhos podem ver. Então, o sucesso. Vamos, vamos aprofundar mais um pouquinho, né? Vou falar um pouco sobre o que eu falei ontem na live, né? Sobre. Hoje as pessoas falam assim: será que esse negócio de propósito está na moda? É modinha? Porque a gente vê muito, né? Carreira com propósito, propósito de vida. E hoje fala-se muito nessa palavra propósito, né? Que eu costumo chamar, dizer que é o nosso porquê. E ontem na live eu falei que me perguntaram o que é essa carreira com propósito, né? Eu falei que é uma junção de quem você foi, né? De quem você é e de quem você quer ser, né? Então, a carreira com propósito é a junção da sua essência como pessoa, do que está dentro de você e do seu manifesto com o mundo. E aí, essa forma de manifestar, ela, de alguma forma, ela te traz um sucesso tangível, que é o que você falou. Porque através do nosso trabalho a gente consegue comprar aquela casa que a gente quer, a gente consegue comprar aquele carro, enfim, bens materiais.
Mas aí é o ponto crucial, né? Que é a gente olhar e ver o que realmente me faz feliz, né? O que está por trás de tudo isso, que eu acho que tem muito a ver com o que você estava falando agora há pouco, sobre a questão da espiritualidade, que eu achei bem interessante. Pode continuar. Quando a gente tem um objetivo que a gente quer alcançar, eu estou aqui e quero chegar lá nos Estados Unidos, por exemplo. Estou aqui, estou desempregado, quero conseguir um emprego, eu quero uma promoção, eu quero montar um negócio. Quando você tem um objetivo que você quer alcançar, eu costumo dizer que existem dois caminhos: o caminho visível e o caminho invisível. O caminho visível Sim. é aquilo que você pode fazer que as pessoas enxergam, mas o caminho invisível é aquilo que acontece dentro da sua mente, das suas emoções, da sua vontade e daquele eu que é Uhum. maior do que aquilo que você conhece. Quando você fala para mim sobre o propósito, que ele é uma junção de quem a pessoa é hoje, de quem ela já foi no passado, as experiências de vida dela, o currículo, os cursos que ela já Tudo. fez, o que ela pretende fazer para alcançar, quem ela pretende ser, além dessa combinação de passado, presente e futuro, existe o que a gente chama de eternidade. A eternidade vai além do tempo. Tem pessoas que costumam dizer que, inclusive, o tempo é como se fosse uma metáfora. Que dentro de nós, por exemplo, o nosso cérebro, neurologicamente falando, ele não consegue mensurar o que é tempo. Quando a gente, por exemplo, lembra de um fato que aconteceu em 1900 antigamente, que a gente era criança, e que uma professora, na hora que a gente foi fazer uma determinada leitura, nos repreendeu de uma maneira um pouco mais áspera, e a gente ficou com medo, com timidez ali, coagido, e acabou travando no sentido de ler em público. A gente começou a pegar um pouco de medo de falar em público, ficou um pouco mais tímido. Quando esse tipo de situação que aconteceu lá no passado é relembrado hoje, o cérebro da gente traz as emoções como se estivesse vivendo aquela mesma situação lá de antigamente. E isso pode atravancar a nossa carreira no dia de hoje. Aí eu estou falando só do ponto de vista psicológico e emocional. Em termos espirituais, como é que isso funcionaria? Dependendo da fé que a pessoa tem, da forma como ela acredita que a dinâmica da vida funciona, que ela tem um certo suporte, um certo apoio da espiritualidade, seja ela representada por meio de Deus ou por meio das leis universais. Porque tem pessoas que falam assim: eu não acredito muito em Deus não, porque eu não tive uma experiência muito boa dentro da religião e tal, mas eu acredito que existam leis espirituais, assim como existe a lei da gravidade, existe, por exemplo, a lei do retorno. Tudo aquilo que a gente entrega de bom para as pessoas, para o universo, acaba voltando para nós em algum momento. Quando a gente começa a perguntar para as pessoas sobre experiências que a gente pode chamar assim de espirituais, a gente percebe que cada pessoa tem um pouquinho de espiritualidade, tem um pouquinho de vivência na espiritualidade. Então, independente de religião ou de acreditar em Deus ou não, tem um pouco de fé, um pouco de crença sobre como é que as coisas espirituais funcionam. E aí, quando eu digo que a gente tem um caminho visível, que é aquele que todo mundo enxerga o que a gente faz, e existe o caminho invisível, quanto mais autoconhecimento a pessoa tiver sobre quem ela é na espiritualidade, nessa junção de mente, emoção, vontade e intuição, que eu já considero como uma das características do nosso espírito, da expansão de consciência, porque eu acredito que o ser humano seja corpo, que é o que a gente está vendo, a alma, que é tudo que você pensa, sente e quer, e mais profundo, o espírito da gente, que é onde nós temos a intuição, a consciência, algo que eu chamo de comunhão, que é uma parte de nós que se conecta com o todo, seja esse todo a centelha divina, Deus, nós mesmos, ou alguém que a gente admira, que já viveu, enfim. Temos essa parte poderosa dentro de nós, que é o nosso espírito. E toda vez que a gente Sim. procura se conectar com quem nós somos lá na essência, lá no fundinho de quem nós somos, a gente começa a experimentar um pouco mais da espiritualidade. Sim. Religiões ensinam como a gente pode fazer essa conexão com a espiritualidade, mas eles têm os dogmas, têm as regrinhas lá, têm as doutrinas. Nem todo mundo combina com uma religião ou com outra. Então,
Eu acredito fortemente que você pode exercitar a sua espiritualidade independente da questão religiosa. Você pode se conectar com a sua espiritualidade quando você fecha os seus olhos num período de meditação e você pergunta para você mesmo, qual o propósito de eu estar aqui? O que é que eu gostaria muito de fazer profissionalmente falando? Por que eu estou me sentindo insatisfeito? São as perguntas poderosas que a gente faz no coaching, mas que nos Uhum. levam além da questão meramente social, econômica, financeira, além da questão psicológica. Tem respostas que estão dentro de nós e vão muito além do que essas ciências que a gente conhece e pesquisa. Que aí eu falo que são as respostas que vêm da espiritualidade, ou que vêm da nossa centelha Certo. divina, ou de Deus. E cada um pode escolher como é que Entendi. vai fazer. Cada um pode escolher como é que pode fazer conexão com esse eu interior, com essa parte invisível que somos nós. Sim. E trazendo aqui para o nosso tema, né? O tema que a gente escolheu carinhosamente, como eu falei, sobre esse sucesso profissional. E a minha pergunta para você é assim, o que é sucesso para você, esse sucesso profissional? O que é sucesso profissional para você? Você considera que está aí dentro? No meu ver, sucesso é alcançar aquilo que a gente deseja. Agora, profissionalmente falando, como você estava comentando a questão de por meio da nossa profissão que nós conseguimos os meios para realizar as coisas que a gente quer. Financeiramente falando, eu entendo que, profissionalmente falando, todo ser humano ele tem três bases para estar trabalhando. A realização pessoal, que é pegar todo o talento, dom, habilidade natural que a gente tem, que são as ferramentas para cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Lidar bem com o público, ter uma capacidade para aprender idiomas, para lidar com números, enfim, cada um tem um perfil dentro do qual ele pode estar exercitando alguns dons e talentos e habilidades. Então, a Sim, realização pessoal faz parte do sucesso. Dentro da profissão, quando você coloca para fora o teu talento, o seu dom, exercita ele e isso. faz a coisa com maestria, se sente bem fazendo aquilo que gosta, aquilo que ama. Faz parte do sucesso. A outra questão é financeiramente falando. Será que ao pegar o meu talento, o meu dom, minha habilidade e oferecer ele ao mundo por meio de um produto ou serviço, estão me pagando o suficiente para que eu possa realizar meus sonhos? Será E que eu o estou quanto tendo eu também, a questão do merecimento, né, Léo? Será que eu estou recebendo o quanto eu acredito que eu mereço? eu E sou essa questão do merecedor? quanto você acredita, né? Porque às vezes não vem, né, já aconteceu comigo mesmo, já aconteceu de, nossa, eu gostaria de ganhar mais, eu gostaria de faturar mais, enfim. E eu parei para olhar mesmo para mim, quanto que eu estou acreditando que eu mereço mais, né? Então essa questão do retorno também está muito ligada ao quanto você acredita que você é merecedor de mais. Enfim, eu acho que você ganha o quanto você acredita, né? Ah, eu mereço ganhar tanto por esse serviço, por essa prestação de serviço, ou eu mereço ganhar esse salário? Você que está aí nos assistindo, pensa nisso. Quanto que você tem acreditado que você é merecedor. Não só em termos financeiros também, tá, gente? Mas também em termos de saúde, de tudo mesmo na nossa vida. Qualidade no ambiente de trabalho. O chefe Isso, que às vezes não trata de maneira adequada. Como é que a gente pode reagir, ou melhor, como a gente pode agir dentro de uma situação dessa? Tem a questão, como eu estava falando, da realização pessoal. O sucesso profissional, para mim, são três elementos que se alinham. A questão da realização pessoal, a questão do recurso financeiro, ou como é que você vai lidar com a questão financeira ao oferecer teu produto ou serviço para o mercado. E a outra questão é a contribuição social. Como é que o teu trabalho vai fazer diferença na vida dos outros para isso, tornar a vida deles algo melhor. Eu isso. lembro de uma determinada ocasião que eu estava prestando consultoria para uma jovem que ela trabalhava com manicure, pedicure, a questão de beleza, e ela tinha Uhum, muita vontade de aumentar os lucros dela. Só que ela tinha pouco tempo para continuar trabalhando da forma como trabalhava, precisava escalar o negócio dela e não conseguia enxergar, e junto com o namorado estavam pensando em montar um depósito de bebidas. Só que eu já conheci ela um pouco, inclusive nessa questão de espiritualidade e tal, e ela pensava o seguinte, ela tinha determinado conflito. Como é que eu vou montar um depósito de bebidas se eu sei que se a pessoa beber demais, ela pode acabar fazendo besteira? Se ela beber um pouquinho, então ela pode se divertir e tudo, mas se beber demais, pode acabar fazendo besteira.
E aí eu me perguntei, esse tipo de negócio está alinhado com o seu eu interior? Ou é só para ganhar dinheiro? Perfeito, Porque perfeito. assim, o foco dela estava pensando em ganhar dinheiro. Mas em termos de prazer, em estar fazendo algo que tivesse a ver com o talento e com a habilidade dela, não tinha muito. Requeria muito pouco disso. Só gestão financeira, lidar com algumas pessoas, fazer entrega de produto. Mas o único pilar que estaria sendo satisfeito nessa ocasião seria o financeiro. Mas ela estaria deixando de contribuir para as pessoas, gerando um impacto positivo, tendo em vista que ela sabia que o excesso de bebida poderia prejudicar as pessoas, como a realização pessoal também. Ela não estaria se sentindo satisfeita. Então, respondendo sua pergunta só para finalizar, para mim, sucesso profissional é quando você alia os seus dons, talentos, habilidades, o seu propósito, consegue fazer com que a questão financeira esteja no equilíbrio onde você tanto realiza os seus sonhos, pague suas despesas e ajude outras pessoas até, financeiramente falando, doando para uma instituição de caridade, ou até mesmo Sim, você criando um braço social na sua empresa, se for o caso, e a questão da, da contribuição social. Qual é o impacto que o seu trabalho gera na vida das pessoas? perfeito. Eu Isso. lembro que ano passado, se eu não me engano, houve a questão da greve dos caminhoneiros. E até então eu não sabia da importância Sim, que os e caminhoneiros tinham na vida das eu pessoas. acredito que não só você, mas talvez muitas pessoas que estão aqui, eu também, nessa foi o quê? Tem um ano e alguma coisa, né? Eu fiquei assim, e eu que sempre falei, né, de carreira, de trabalho, com propósito e tudo. E nessa época, nesse período, eu fiquei, nossa, eu nunca tinha me dado conta, né? No valor do trabalho dessas pessoas. E dizem que é aquele velho ditado, né? Tem males que vêm para bem. E depois disso, porque o que acontece na prática, né? Pelo menos acho que acontecia. Ah, caminhoneiro, ninguém sabe. Passou ali, é um caminhoneiro. Não é que ele não tenha valor, mas a gente nunca parou para olhar o Às valor, vezes a gente né, não do percebe a trabalho. importância do valor que as Isso, pessoas têm no trabalho que elas fazem, o efeito do trabalho que elas fazem. isso. Conectando essa questão com a espiritualidade, hoje em dia eu entendo que muito do alinhamento que a gente precisa para ter um dia a dia com mais qualidade começa quando a gente, logo ao acordar, faz a conexão de quem a gente é de verdade com aquilo que a gente acredita de fato é importante e eterno na nossa vida. Quando a gente fala de sucesso, é preciso ter uma visão de onde é que a gente vai chegar. Só que quando a gente chega lá, o que é que vem depois? Daqui a uns 100 anos, daqui a uns 200 anos, quando nós não estivermos mais aqui nessa vida, o que é que a gente vai ter feito com a nossa vida? Qual tipo de legado a gente vai ter deixado no mundo? Muitas das vezes, ter a visão além daquilo que é visível, uma visão além do material, nos encaminha para vivermos dia após dia de uma maneira muito mais firme, muito mais segura. Você toma decisões melhores quando você está respaldado pelo desenvolvimento da sua espiritualidade. Dentro da sua carreira, dentro da sua vida pessoal, dentro da vida afetiva, nós temos esse recurso disponível. Seja ele vindo de Deus, eu acredito em Deus, eu recorro muito a ele. Seja por meio da leitura bíblica, lendo aquelas histórias das pessoas que já viveram outras experiências com ele, sendo compartilhando com as pessoas, conversando sobre experiências de vida, seja descobrindo em outras fontes como é que as leis espirituais funcionam. E eu faço sempre um desafio, uma proposta para as pessoas. Quando elas não têm muita experiência na espiritualidade e querem conhecer, querem saber como é que funciona, procura ouvir o seu próprio coração. O que é que ele vai mostrar para você em relação a caminhos? Muitas pessoas... Posso fazer um comentário com relação à Sim, questão do coração? Quem nunca viveu, né? Vamos ver se você já viveu isso. Sabe aquela coisa quando você está em dúvida e você vem aquela primeira intuição e você fala isso aqui. Aí você fica, aí você volta, pensa, aí você muda. Aí depois, caraca, era esse aqui que eu pensei primeiro, né? Essa questão do coração. Sei lá, uma prova, por exemplo. Quem nunca, numa prova de múltipla escolha, um exemplo bem típico. Ah, você não sabe, mas seu coração pediu ali para você marcar aquela. Aí você pensa, repensa, vai marcar outra. Marca errada, né? Então eu acho que é um exemplo assim bem típico, né, do dia a dia,
mas que eu acho que tem muita ligação com essa questão do coração. Eu mesma quebrei muita cara. Muitas vezes, não confiar na minha intuição. Eu acho que isso aqui está muito na dúvida. Né? Eu acho que tem relação com isso que você está falando. Costumam dizer que a mulher é mais intuitiva que o homem, porque a intuição tem um relacionamento muito estreito com a questão da inteligência emocional. Os homens são, a maioria das vezes, por conta da nossa cultura inclusive, os homens não, as pessoas no geral são muito estimuladas a pensar mais logicamente, com a questão cognitiva, racional, só que o emocional também deve ser levado em consideração. A tal da inteligência emocional. O QI e o QE. E Sim. a mistura dos dois entra a questão da inteligência espiritual também. Graças a Deus não é um assunto tão obscuro. Tem pessoas que estão pesquisando mais a respeito desse assunto hoje em dia. Então, tem material, tem conteúdo para que as pessoas pesquisem e procurem descobrir o que é, como funciona e como pode colocar em prática. Aí a proposta que eu tenho é a seguinte: para quem quer conhecer mais sobre vida espiritual, sobre conhecer os caminhos, as leis espirituais, como é que a coisa funciona, tanto estude a respeito como experimente praticar. Tem um trecho no Evangelho onde Jesus fala o seguinte: se vocês querem saber se o meu ensino, no caso o ensino que ele dava para as pessoas sobre perdão, sobre amar o próximo e tal, se aquele ensino espiritual era verdadeiro mesmo, que as pessoas pegassem e colocassem em prática. Porque através da prática elas teriam um resultado, que no caso é o sucesso, e aí poderiam saber se a coisa é real mesmo ou não. Sim. Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal. Deixa eu falar aqui com o pessoal que entrou. Robson, boa noite, tudo bem? Quem mais entrou aqui? A gente fica falando aqui. Gente, mandem as perguntas. A Tati falou. Deixa eu voltar aqui, gente. A Sofia tá aqui, ó. Andressa. Vamos falar aqui com o pessoal. Vamos lá. Quem mais? Tati, Débora. Eita, que eu sou um desastre. O que eu fiz aqui? Débora, Robson. Cadê a Sofia? Ainda tá por aí? A Sofia, lá da mentoria Chama Empreendedora. A Nath, Natiele, bem-vinda. Quem mais, Duel? Vamos falar com o pessoal. Todos vocês, bem-vindos. Josi Oliveira. Josi Oliveira. Tá? Gente, o assunto hoje aqui é sucesso profissional além do visível, né? E por que a gente está falando sobre isso? Hoje eu liguei pro Léo e, Léo, vamos fazer uma live, vamos alinhar aqui um conteúdo. E a gente começou a falar sobre essa questão, né? De sucesso, o que é sucesso, o que é sucesso para mim, não é para você, de repente não é pro Léo. Mas existe uma questão que é esse invisível, né? O além do visível, como o Léo falou, que é o que está dentro de você. Sucesso para você hoje pode ser conquistar, vamos supor, né? Em termos de sucesso profissional, pode ser conquistar uma promoção. Para mim, já é expandir o meu negócio. Acredito que para o Léo, que é empreendedor também, a Débora, que é aqui, um exemplo, tá, gente? Eu não sei o que é sucesso para vocês. É um exemplo. E quando a gente para falar em sucesso, logo vem aquela coisa assim na mente, né? Dependendo do estágio assim que você esteja vivendo. Nossa, eu quero alcançar isso, e hoje se fala muito em metas, objetivos, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, essa questão de olhar além do visível é justamente isso que eu estava falando. Olhar para dentro, né? Eu sempre falo isso. O que realmente faz sentido. Eu estou a semana inteira aqui falando das lives, né? Porque estar aqui na live hoje, para mim, representa esse sucesso além do visível. Porque, nossa, quantas vezes eu falei, vou fazer live, quero compartilhar com mais pessoas. E aí, o que vinha? O visível para mim, não, live não sei o quê, eu tenho vergonha. E quando a gente coloca isso de uma forma mais profunda, não, eu quero fazer live porque eu acredito que eu posso ajudar as pessoas através do meu conteúdo, eu fico mais perto das pessoas, conheço novas pessoas, então aí o contexto já muda, né? Eu assisti ontem uma masterclass da Amanda, que é uma pessoa que eu admiro muito, e ela estava falando essa questão de
que muitos mentorados chegam para ela e falam, eu não tenho coragem de eu não quero me expor nas redes sociais, eu não quero fazer live, eu não quero gravar stories, um exemplo. E aí ela disse assim, olha, enquanto vocês estiverem colocando essa visão de que é se expor, vocês vão travar. Vocês têm que colocar a consciência no contribuir, né? Que foi muito do que a gente falou hoje pela manhã. Vamos contribuir, vamos falar do que a gente acredita e vai ficar aqui na live, tá na live, entrou pessoas, a gente é grato por vocês que estão aqui e estão de parabéns por estar doando aí um tempo de vocês nessa quinta-feira. Por quê? Porque aqui é uma interação, é a contribuição que está aqui nesse momento. Somos nós contribuindo com vocês, vocês contribuindo com a gente. Então, é uma troca, né? Uma troca de energias. Uma troca de energia, exatamente. E mais uma pergunta. Você falou a questão do... a Débora já contribuiu essa semana na live. Débora já contribuiu, com certeza, Débora. Foi incrível. E vai ter mais live, viu, gente? Eu não tô querendo parar por aqui, não. Vai ter outra maratona e eu acho que agora ninguém me segura nessa live. Eu acredito que esse ano assim vai ser o ano. Já está sendo o ano, né? Você falou sobre a questão do que é sucesso, né? E vocês que estão aqui, gente, o que é sucesso para vocês? O que é sucesso profissional? Coloca aqui nos comentários para a gente interagir um pouco. Sucesso é fazer aquilo que ama. Ah, legal. Fazer aquilo que ama. Olha só, que lindo. Concordo. Tem muita gente que trabalha com aquilo que não gosta só para pagar o boleto no final do ano, do mês. Exatamente. E tem medo. É muito comum a gente ver hoje em dia as pessoas têm medo. Tem medo do novo, tem medo de... E quando eu falo assim, hoje eu falo muito assim, transição de carreira aqui no meu perfil. Mas quando eu falo transição de carreira, não é para você largar o que você está fazendo ali da noite pro dia. Mas tem gente que tem medo de começar a dar os primeiros passos. Não, eu não vou começar porque eu não vou conseguir. Eu tenho que ficar aqui porque aqui eu estou pagando meus boletos, né? Acontece muito isso hoje em dia. Medo do desconhecido. Medo do desconhecido, medo do que o outro vai pensar. O que vão pensar de mim? No caso de muitas pessoas, às vezes, querem empreender, né? Um exemplo. Eu tenho uma carreira num corporativo, por exemplo, já vi muito acontecer, são 2 anos, quer empreender, mas às vezes tem medo. O que as pessoas vão falar de mim, que eu larguei meu emprego, que tinha ticket de alimentação e tudo. No caso, medo da opinião dos outros, medo do julgamento. Dos outros. Exatamente. Medo de ser rejeitado, de não pertencer a um grupo. A Débora falou, medo de sair da zona de conforto. Exatamente, porque dói, viu, gente? Dói que é uma beleza. Medo de colocar em prática um talento que já tem e que não sabe se vai dar certo ou não, medo de errar. Medo da concorrência, sabe? Às vezes a pessoa quer ser promovido e sabe um monte de coisa ali, mas fica guardado, porque será que o que eu vou fazer é besteira? Será que o fulano não está fazendo melhor do que eu? Né? Enfim, são uma série de coisas. E, assim, sucesso além do visível, né? Resume aí uma frase ou em um contexto menor aí para a gente, daqui a pouquinho, já ir para responder as perguntas. Resumir em uma frase o que seria sucesso além do visível. Além do visível. Vamos lá. Quando a gente entende. Eu entendo que sucesso além do visível é quando você entende que as suas 4 dimensões estão satisfeitas. O físico, que é o seu corpo, o seu emocional, o seu mental e o seu espiritual. Quando você consegue satisfazer essas quatro dimensões da sua realidade, eu entendo que está acontecendo sucesso na vida da pessoa. Legal. Porque engloba tudo, engloba saúde, engloba finanças, engloba relacionamentos. O físico, que é o corpo, que é o que a gente está acostumado na maior parte das vezes. O mental, que é o nosso estado mental, nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que a gente sente e a nossa vida espiritual. Quando a gente alinha esses 4 e consegue satisfazer cada uma dessas necessidades, eu entendo que a gente está alcançando sucesso. Uma das definições de sucesso que eu entendo é a satisfação de necessidades. E se você reparar na nossa vida, ao longo da vida, tem a fase da infância, adolescência, juventude, maturidade, a fase que a gente já está mais maduro. Em cada uma dessas fases, a gente vai ter algum tipo de necessidade diferente uma da outra. Cada pessoa vai ter um sucesso diferente em cada uma dessas fases. Nós vamos ter necessidades.
E daí é interessante nós estarmos buscando satisfazer cada uma dessas necessidades nessas áreas da vida. Uma criança tem uma Perfeito. necessidade de aprender algo diferente de uma pessoa que já está com 60 anos de idade. Um jovem de Uma 30 pessoa anos de 28, outra. tem que aprender coisas diferentes. Então, em cada parte da nossa jornada, tanto no emocional, como no corpo, como no intelectual, como no espiritual, nós temos necessidades diferentes. E a gente precisa buscar satisfazer cada uma dessas necessidades. Se a gente não buscar, Interessante. não acontece. E aí o sucesso fica aquela insatisfação interior, que é a falta do sucesso. Que ninguém também pode chegar para você e falar assim: ah, Ivana, eu acho que você deve fazer uma yoga porque vai ser bom para a sua espiritualidade. Eu não tenho como medir como é que você vai alcançar sucesso nessa questão do invisível, do intangível. Eu não tenho como calcular se a tua fé já está o suficiente ou não para alcançar aquilo que você quer. É uma coisa muito íntima e pessoal. Sim. Agora, se por dentro você está experimentando paz, aí você pode continuar nesse caminho. Eu costumo dizer que a paz é o árbitro para a gente saber se a gente está no caminho certo ou não. A Débora A está Débora, falando, a terceira idade traz novos conhecimentos, mas com a experiência que já temos é sensacional. Eu lembro de alguém que falou uma vez o seguinte: eu gostaria de ter a experiência de hoje, só que com a idade lá de 20 e poucos anos. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a Débora está falando. Novos legal. conhecimentos, mais experiência, e torna a Eu, vida muito eu, mais gratificante. gente, Débora, o que seria a terceira idade? Fala aí pra mim, qual é a faixa? Eu falo já uma coisa pra vocês, se não for íntimo demais. Olha o pessoal aqui interagindo. Gente, deixa eu acenar pro pessoal aqui. Tem gente que fala que a terceira idade está mais na alma do que no corpo. No estado de espírito da pessoa, à disposição. Ah, sim, entendi. Então, perfeito, Léo. Vocês que estão aqui, como eu falei no início, essa semana toda eu estou trazendo convidados. E toda vez que eu vou convidar alguém para vir aqui na live comigo, eu penso, né? Primeiro, claro, né? Eu olho ali aquela pessoa e vejo a minha conexão com ela, qual é a conexão que ela tem comigo. Então, o Léo, a Débora, veio aqui a Jéssica também, que é minha amiga de infância, do ensino médio. Então, todos que eu estou convidando aqui é porque realmente é além do visível, porque é uma energia além do visível. Então, como eu estava falando no início, quando a gente fala de carreira com propósito, é isso, é olhar para dentro. Eu acho que quem estava na live, né, na live de ontem, nas outras lives, a Josi estava. Então, se vocês estão acompanhando aí a série de lives, vocês estão vendo que a gente sempre traz coisas, vivências do dia a dia, mas a gente está sempre batendo nessa tecla de olhar para dentro, a gente olhar para dentro, né? Além desse visível. Por quê? Pelo mundo como está hoje. A gente não vai mudar o mundo inteiro, mas o que a gente fizer aqui, o que você aprender aqui e colocar em prática na sua vida, o que eu levar para a minha vida com os aprendizados do Léo, com as perguntas de vocês, isso vai fazer de mim uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais próspera. E carreira com propósito é isso. É mais do que aquela ânsia que a gente tem de alcançar, de querer mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. É mais do que isso. É de dentro para fora, é o contribuir, é o servir, como o Léo falou. Contribuição social. É você entender o impacto que o seu trabalho causa na vida das pessoas, né? Então, como eu costumo dizer, além disso, é quem você foi. Porque o que você tem para entregar hoje para as pessoas é a junção de tudo isso. Quem você foi no passado, quem você é agora e o que você quer no futuro, né? A Porque, pessoa que afinal de você contas, pretende ser, os frutos que você quer dar, influenciam muito exatamente. na atitude que a gente toma. Olha aqui, Léo, ganhei uma fã, olha. Já quero conhecer o Léo também. Minha filha, é arroba o Como quê? nascem os milionários? Então, acesse aí, pede logo o WhatsApp dele, vamos fazer. A Débora aqui, ó, o programa dela, Carreira com Significado. E assim, a gente vê, eu estou muito feliz de ver que essa pegada, e cada vez mais as pessoas estão se conscientizando disso, né?
eu me conscientizei já tem um tempo, mas eu era assim também. Eu era da galera do grupo do visível. Por isso que eu sofria. Até engraçada a minha história. No material. No carreira. Aí eu olhava, parecia que só via aquela escada. Sabe aquela escada que a gente vê quando eu que sou do RH, né? Eu pintava assim. Uhum. Aqui tem aquela escada. E aí eu só me imaginava lá com aquele blazerzão toda executiva. E aí eu ia ser analista, gerente. Então, eu só pensava naquela escada. Então, quando eu pensava naquela escada, o que vinha a primeira coisa? Dinheiro. Só dinheiro, mais cargo, mais status. Durante muito tempo, o sucesso foi medido com o dinheiro que a pessoa ganhava. Exatamente. Ou recebia, melhor dizendo. E hoje eu entendo, né, que depois do coaching, que o dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. Numa outra live que eu fiz, eu falei como que você pode ter mais ganhos financeiros através do seu talento, através da sua carreira com propósito. Primeira coisa que eu falo é tirar o cifrão dos olhos. Parar de focar só no dinheiro. Porque quando você... É a questão do ser, ao invés do ter, né? Porque primeiro você é e depois você tem. Quando a gente tenta fazer o contrário, infelizmente, né? Ou felizmente, a gente distorce um pouco o processo e acaba sofrendo. Olha quem tá aí! Manchinha, deixa eu ver. Oi. Bora interagir com o povo. Manchinha, Carvalho, nós vamos também de coaching. Vai lá, Léo. Já falei aqui com ele. Sim, pode falar pra gente já. A Débora está comentando, com o nível social que as pessoas tinham, era sinônimo de sucesso. A questão financeira representava uma ascensão. Se a pessoa era pobre, se ela estudou, se ela foi para uma empresa e galgou posições adequadas assim, ascendentes dentro da empresa, então financeiramente ela melhorou, então a gente entendia que ela tinha sido de sucesso. Uhum. De uns tempos para cá, as pessoas começaram a perceber que só ter dinheiro não basta. As pessoas também querem ser felizes. Como a Débora estava falando, é uma carreira que também tenha significado. Isso. Que faça sentido por dentro. E eu entendo que quanto mais o tempo vai passando, mais as pessoas vão entendendo e descolando, desapegando de só ter sucesso com base no físico. Porque nós somos seres espirituais, a gente precisa satisfazer o nosso espírito. E em algumas ocasiões, eu até costumo brincar no sentido de instigar as pessoas. Procura descobrir quais são os prazeres do teu espírito. Com o que é que você se alegra aqui dentro? Porque às vezes tu pode ter ganhado uma baita de uma bolada por ter feito um serviço ou vendido um produto muito legal, e tu fica feliz durante um período de tempo, tu sai, pega aquele dinheiro, gasta e tudo mais. Só que depois que o dinheiro acaba, o que é que fica? Se não ficar uma satisfação, porque olha que legal, conseguiu alcançar o meu objetivo, eu estou satisfeito e tal, não valeu de muita coisa. Então, a questão do dinheiro e da conexão com a nossa essência, ela precisa estar conectada. Você olha para uma árvore, por fora ela tem vários frutos. Só que essa árvore não fica de pé se as raízes dela não forem bem profundas. E quanto maior for a árvore por fora, maior vai ter que ser a profundidade dessas raízes debaixo do solo. Eu costumo dizer que essas raízes debaixo do solo, que são as coisas que a gente não está vendo, estão conectadas também com a nossa espiritualidade. Além do que eu falei O Léo é maravilhoso. Eu adoro quando ele filosofa desse jeito. Mas é uma filosofia simples. A gente olha para a natureza e a gente percebe. Mas é aí que está a questão do talento que eu falo. Eu falo assim, gente, todo mundo é bom em alguma coisa. Olha aí o Léo filosofando aqui, gente. Então, assim, eu até interrompi ele porque eu sou comunicadora. A gente precisa pegar as lições. E assim, gente, vocês que estão aí, alguns já sabem, talvez outros não, mas vocês têm um talento único. Todo mundo tem um talento único, né? Sabe aquele talento especial? Eu acredito, né? Não vou falar meu talento para vocês, não. Deixa vocês percebendo no decorrer da live. A Débora sabe, o Léo deve saber, mas por enquanto é segredo. Mas o do Léo vocês já viram, né? Que é filosofar, sabe? Por que esse tema, além do visível? Porque isso é dele. Ele vê as coisas além do visível. Isso é muito legal. Nossa, show de bola. É muito melhor quando você começa a pegar as lições do invisível e transformar em coisas práticas.
Como eu falei no início, o sucesso pode ser medido pelo resultado que você tem e o resultado que seja tangível. Eu falei, por exemplo, que não tem como a gente medir a felicidade em litros, em quilos, mas quando você vai fazer um exame médico, por exemplo, e o seu índice de estresse por conta do cortisol e tal está baixo, quando o teu colesterol abaixa, quando você consegue equilibrar um pouco mais, até mesmo a questão dos hormônios, do peso, quando você melhora o teu estado mental e emocional e o teu peso equilibra, você entende que o invisível está sim tendo seus efeitos na materialidade, seja do teu corpo, até mesmo da vida financeira. A gente estava comentando sobre a questão do medo. Quem lê a Bíblia, a primeira história lá de Adão e Eva no jardim e tal, que eles tinham uma vida super maravilhosa, existem pessoas que acreditam que aquilo realmente aconteceu de fato e de verdade, existem pessoas que acreditam que foi apenas uma metáfora. Eu vou pegar como se fosse uma história. O primeiro sentimento que a gente vê Adão e Eva tendo, quando Deus os chama, após eles terem desacreditado de Deus e saído lá do jardim, terem sido... saído do jardim não, saído do alinhamento que Deus tinha colocado para eles, o primeiro sentimento que aparece é o de medo. Eles tiveram medo de que Deus fosse puni-los por algo que eles tinham cometido de errado e tal. E é interessante que Deus fala o seguinte, em relação a essa questão de punição, só falando um pouquinho da questão da Adão e Eva, dessa história que contam, e que é muito conhecida. Deus falou para eles que o dia que eles desobedecessem, o dia que eles deixassem de acreditar, eles iriam morrer. Só que a gente vê eles comerem lá o fruto proibido e eles não caíram mortos logo de fato. E eu entendo que essa morte tenha sido uma morte espiritual. Dentro deles, eles perderam a conexão com Deus. Eles perderam a amizade que eles poderiam ter com Deus. E como eu falei antes, não é só a questão de Deus, é a questão de se conectar com o todo. Às vezes a gente tem medo de se conectar com o todo. Às vezes a gente tem medo de colocar todo o nosso potencial para fora. Às vezes a gente até sonha. Poxa, eu gostaria de ser um palestrante, falar para mais de 10 mil pessoas, porque quanto mais pessoas eu falar palestrando, mais pessoas eu vou estar ajudando. Puxa, eu gostaria muito de ter uma vida financeira muito mais próspera do que eu tenho hoje em dia. Mas será que se eu ganhar muito dinheiro eu vou me corromper? E eu vou ficar arrogante e tal? Às vezes a gente tem medo desse crescimento porque falta um pouco mais de conhecimento. Eu ouvi, eu não me recordo de quem eu ouvi isso, não sei se você já ouviu, e o que está lá na sua conta, essa questão do dinheiro, né, da gente pensar só no dinheiro, né, enfim. E eu ouvi assim, né, exatamente assim, o cenário da sua conta bancária é equivalente à quantidade de pessoas que você ajuda, independentemente do tipo de trabalho. Porque o cara, Ivana atende online, enfim, consegue atender mais pessoas, o Léo, enfim. Mas o cara que está lá na empresa, no departamento X também, se ele é promovido, é porque ele está se doando mais, é porque ele está ajudando mais pessoas. Se o serviço dele tem uma qualidade melhor do que o do colega dele, se eles estão, digamos, falando de cargo agora, no mesmo cargo, ele está se doando mais, entregando mais e ajudando mais pessoas, né? Então, eu não sei se foi num livro que eu li, mas tem essa ligação, e eu acredito nisso. Matematicamente é assim que funciona. Quanto mais pessoas você ajuda com seu produto ou serviço, mais você ganha por isso. Perfeito. Gente, já estamos com quase 1 hora de live, viu? Passa tão rápido, né? Eu já tô me acostumando já com essa coisa aqui de live, que é maravilhoso. Deixa eu ver quem tá por aqui para dar... Eu gosto de conversar com o pessoal. Eu sou daquela que eu vou passando e vou... Gente, todos vocês, passou bastante gente. Olha, entrou aqui Nai, Heleno Neto, bem-vindo. Mais alguma coisa, Léo, para complementar sobre o assunto, para a gente já ir para a nossa... Coloquem em prática a espiritualidade de vocês. Separe um momento durante o dia para ouvir o que é que seu coração está falando. Tranca a porta do teu quarto ou vai para uma pracinha, para um local que você se sinta bem. Pode ser até mesmo tomando banho.
Eu, muitas das vezes, vou meditar lavando louça. É uma forma de eu me conectar muito bem com a espiritualidade. Eu consigo chegar em Deus fácil para falar com Ele, conversando por meio de uma oração, lavando louça. Não tem regra, não tem liturgia mais certa do que a outra. Mas procura entrar em contato com o seu eu interior. Se coloca em silêncio e ouve o que está sendo dito dentro de você. Abandona o medo. Tem gente que fica, ai, o que eu vou ouvir dentro de mim e tal? Será que vai vir uma voz e tudo? O seu pensamento. Quando você para prestar atenção no seu pensamento, você está ouvindo a vozinha do seu rio interior. Você está ouvindo a sua própria voz. E você pode começar a ouvir a voz de Deus falando dentro de você, ou a voz do universo falando dentro de você. Então, exercite. Eu tenho uma coisa que é o mais essencial para a gente falar aqui hoje, comece a exercitar a sua espiritualidade. Comece a exercitar a sua visão do invisível. Feche os olhos carnais, físicos, e começa a ouvir o que o seu pensamento está dizendo, o que a sua emoção está dizendo, o que a sua consciência lá no interior está falando. Às vezes a gente está perto de tomar uma atitude, uma decisão muito importante, e racionalmente a gente pensa, eu devo fazer isso e aquilo outro. Quando a gente para uns 15 minutinhos para se ouvir por dentro, 15 minutinhos ou mais, a gente consegue perceber uma outra voz que nos guia para um caminho de paz. Se aquela decisão que você está prestes a tomar não está dando paz ao seu coração, então para tudo, adia essa decisão, olha dentro de você o que tem que ser feito e segue aquele caminho que vai te dar paz. Se você dentro de você decidiu por um caminho e dentro de você sentiu paz, então segue que é o caminho mais adequado. Normalmente esse caminho a gente encontra quando faz essa conexão com a espiritualidade. O mental, o emocional e o espiritual. Show, show. Olha, eu tô aqui já respirando. Muito bom mesmo, gente. Respirar é uma forma de conectar. Sim, olha, o Diego entrou. Diego, a live vai ficar gravada. Quem tá entrando agora, eu vou deixar a live gravada, porque a internet hoje, graças a Deus... Não caiu. Não caiu, coloquei no 4G. Vou deixar a live gravadinha. E... eu posso pegar e colocar lá no meu canal do YouTube? Fica à vontade, vamos somar, vamos contribuir, legal. Vamos servir, tá? O Léo já falou de todas essas coisas profundas que ele fala que eu amo ouvir ele falando isso. Vocês pensam que não, gente? Eu fico aqui, ó, respirando também, me conectando. Penso que não, mas é assim que funciona. Então, para resumir, né, eu, como tenho aqui a minha página, como vocês veem, minha comunicação, eu falo muito de vida profissional, de equilíbrio com a vida pessoal. Então, resumindo, é isso, gente. Vamos tirar o cifrão dos olhos, né? De pensar em carreira, em trabalho só como uma forma de nos trazer recurso financeiro e trocar isso pelo servir e colocar a sua essência, né? Pensa assim, o que é essa tal de carreira com propósito? É a sua essência que você coloca à disposição do mundo, contribui e você recebe algo em troca. É dinheiro? Mas tem um montão de coisas aí também que você recebe em troca. Uma delas é que é a amizade, é o carinho, é a atenção, é a satisfação. A gente tá aqui o quê? Fazendo o quê aqui? Trabalhando. Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. Nossa, não. É um serviço muito bom. Vocês estão numa live, ok. A gente tá numa live, só que uma live faz parte do nosso trabalho, né? Então, pra gente estar aqui nessa live, a gente já... Aqui, a Débora tá fazendo isso. Maravilhoso, Débora. Pra gente estar aqui nessa live, a gente já conversou, debateu o tema, o Léo deve ter feito algumas anotações. Monta uma estrutura do assunto que a gente vai compartilhar. A gente tá aqui... Estuda. Exatamente, a gente tá aqui. Estamos nos divertindo? Sim, estamos. Mas a gente está trabalhando. É maravilhoso. Fazendo peão. Agora, eu sempre falo, é lindo, é gostoso? Mas não é todo tempo gostosinho, não. Tem hora que o negócio aperta. E aí que você tem que se conectar com esse invisível aí, que é para você não desistir, para você não parar de servir, para você não parar de contribuir, até para você também não parar de receber, né? Quanto mais você contribui, mais você recebe. É uma das leis espirituais, a lei da semeadura. Se você não semeia, não tem como colher. Isso, eu já ouvi falar, né? Mas tem aquele livro do... Gente, quem não leu, dica de livro, não dei nenhuma dica de livro. Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Licença.
Débora está falando aqui, a troca é sempre muito rica. Eu acredito que em toda a interação que nós temos, até mesmo por meio de uma live, como agora, nós somos como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça. E aí, toda vez que a gente está interagindo, são as pecinhas se juntando ali para completar um quadro bem grandão, bem completo. Para nos dar uma coisa. Sim, eu acabei não ouvindo tudo, mas enfim, valeu a pena. O pessoal está ouvindo aí, vai ficar gravado. Vai ficar gravado me levantando também para pegar o livro, tá tudo bem. Quem não leu ainda, não sei se você já leu o best-seller, você olha assim, nossa, que descolado, pega a visão, né? Do Rick Chester, né? Aquele empreendedor lá do Rio de Janeiro, de água, Copacabana. Você já leu? Alguém aí já leu? Dica de livro para quem tá na live. Como é que a gente faz para ficar... Não, é isso. Pega a visão. Mesmo, é normal. No Instagram é assim. Por que eu lembrei desse livro agora? Sobre essa questão de lei da semeadura, que o Léo falou, eu li nesse livro aqui. E, assim, gente, esse é um livro para a vida. Esse é um livro para você aprender mais sobre empreendedorismo, mas você olhar de verdade para dentro. É um livro também para você olhar e dizer assim, cara, o que eu estou reclamando da minha vida? Esse cara, coloquialmente falando, comeu o pão que o diabo amassou. E, cara, a história dele é linda. Só leiam e depois comenta comigo. Manda um direct lá. Eu aprendi muito com esse livro, muito mesmo. Então já foi aí uma dica de livro também, aqui nessa live. Tá assustado? É um que é romântico e a outra já é... Tudo se complementa, assim, tá tudo se juntando. Gente, primeiro quero agradecer a todos vocês, né? Antes de se despedir, quero agradecer muito você, Léo, por ter aceitado o convite. Foi muito valioso, eu tenho certeza que para mim foi muito valioso. Para quem está aqui também, eu acredito que foi muito... A troca é sempre muito rica, foi muito valioso. E todos vocês que estiveram aqui comigo, continuem. Amanhã tem live de novo. E depois vai ter outra maratona e a gente não para por aí. Vou mandando as perguntas de vocês sobre o que vocês querem que a gente comente aqui, que a gente fale. O que a gente souber falar, a gente vai falar. O que a gente não souber, a gente vai pesquisar. O que a gente imaginar, a gente vai falar, olha, eu não sei a teoria, tudo, mas eu imagino isso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não vai esperar ser perfeito. Se eu for esperar eu saber todas as teorias mirabolantes, todos os conceitos para poder vir aqui numa live lá com vocês, eu não vou vir, né? Então, vão mandando aí as perguntas de vocês que a gente vai contribuindo da forma que está dentro da gente, que a gente pode expressar. Pode falar. Quando você quiser aprender alguma coisa que não está no Google, pede ao universo. Poxa, eu gostaria de aprender sobre o assunto tal, assim, assado. Às vezes não demora nem 2, 3 dias, aparece alguém que já sabe daquele assunto e comenta, aparece um livro, você vê um artigo na internet, as coisas vão se juntando. É a tal da lei da atração em funcionamento, e também é uma lei espiritual. Sim. Então, gente, show, Léo. Muito obrigada a todos vocês. Vou encerrar por aqui. Era para ser 40 minutos, foi 1 hora e tá tudo bem. Vou deixar a live gravada, quem vai assistir depois. Depois que eu assisto as lives, eu falo, meu Deus. A gente fica assim, nossa, que legal. E depois a gente fala, nossa, eu falei isso. Mas isso é assim, o nosso natural, né? Eu acho que acima de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que ser a gente. E é sobre isso também, né? O sucesso além do visível. Exatamente. Gente, ó, beijo, boa noite. Vamos tirar um print aqui, Léo, rapidinho. Peraí, deixa eu tirar esse negócio aqui. Oi, pronto. Agora podemos encerrar, vai ficar gravado. Tchau, boa noite. A gente fala no WhatsApp. Já a gente vai pro WhatsApp. Tchau. Tchau, tchau.